Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, quero trazer aqui Maurício Barbieri, falou aí do jogo treino de hoje, né? Onde o Vasco venceu por 3-0, se preparando aí, visando a estreia contra o Atlético Mineiro. Deixa eu falar uma coisa, pelas imagens aí dos gols, né, que o Vasco fez diante do Resende, me parece que o Matias Galarça vai ser sim titular aí contra o Atlético Mineiro. Vamos resenhar sobre isso. Quero trazer aqui também o Edmundo, porque é o seguinte, muito torcedor do Vasco fala assim, ó, cara, o Vasco precisa de um cara mais pronto, que chame responsabilidade num momento difícil, né? Como foi contra o ABC, ali onde o Vasco não criava oportunidades, jogo difícil. Então precisa de um jogador mais experiente, mais qualificado. E aí, segundo ele, o investimento que foi feito no Orediano, nesse momento, está fazendo falta. Esse valor poderia contratar esse jogador aí que pudesse chamar a responsabilidade. Uma opinião polêmica do Edmundo, quero saber o que você acha também. Vamos seguir aí o nosso vídeo, né? O Vasco que estreia no Campeonato Brasileiro aí contra o Atlético Mineiro, lá em Minas. Não sei se é no Independência ou vai ser no Mineirão, mas é um jogo muito difícil, né? O Atlético Mineiro vive lá uma turbulência com o técnico Kudê, parece que ele vai ficar. E eu venho falando aqui nessa questão aí que o Vasco pode se aproveitar. Infelizmente foi uma merda que o próprio Vasco criou de só ter o Campeonato Brasileiro para jogar até o final do ano. Dava pra gente chegar um pouco mais longe aí na Copa do Brasil, mas infelizmente fizemos aquela atuação pavorosa contra o ABC. O Atlético Mineiro não, tem muitos compromissos. Faz a segunda partida das finais do Mineiro amanhã contra o América, tá na Copa do Brasil ainda, né, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. E aí a gente viu o Kudê, né, na coletiva da derrota aí na Libertadores pro Libertad, falar que o elenco é curto, que não tem muitas opções. E aí quando você olha aí para a sequência de jogos do Atlético Mineiro, você vê o Atlético pega o Brasil de Pelotas, né? Enfrenta o América, como eu disse, Brasil de Pelotas, depois o Vasco e depois encara quem? Pela Libertadores, Atlético Paranaense. Então o Atlético Mineiro é um jogo dificílimo, muito importante, porque perdeu na estreia. Provavelmente vai usar um time misto, vai poupar aí bastante jogadores para encarar o Vasco, e o Vasco deve se aproveitar disso, família vascaína. Pelo amor de Deus, né, Vascão? E hoje teve aí um jogo treino visando esse confronto, né, contra o Atlético Mineiro, onde o Vasco ganhou por 3-0. Isso mesmo, gols ali do trio de ataque, hein? Quem diria? Peck, Alex Teixeira e também Pedro Raul. Eu vou trazer aqui o Maurício Barbieri, que falou aí sobre esse jogo treino, esse tempo de preparação aí que tá tendo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. A gente termina essa semana com esse jogo treino com a equipe do Resende. Um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim, tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira. E aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação, e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, Campeonato Carioca, até na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois questões internas também, eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tá aí, é isso que a gente espera, né? Que o Vasco, junto com o Barbieri, possa ter aproveitado esse tempo. Nos assustou a atuação diante do Atlético, mas desde lá teve mais tempo aí para trabalhar e, como ele disse aí, né, testar peças, testar esquema tático, variações táticas, e a gente espera também, como ele disse, que o coletivo possa estar mais encaixado e o Vasco encarar o Atlético Mineiro já mais preparado. Dentro disso, família vascaína, o Vasco divulgou aí na Vasco TV os gols da partida, né? Como eu disse aqui, o trio de ataque marcou. E a gente vê ali no gol do Peck, né, se eu não me engano é o Alex Teixeira, ele cruza, quem disputa a bola ali com os zagueiros do Resende é o Matias Galarça, e o Peck vai dar aquela chapada. Então são muitos jogadores titulares
titulares ali na frente, né? Peck, Teixeira e Pedro Raul, e o Galarça tava ali. O debate que eu quero propor aqui com vocês, porque o Galarça com certeza vai jogar ali numa das 3 posições, né? No lugar do Jair, no lugar do Andrei ou no lugar do Rodrigo. Se eu fizer uma pesquisa e perguntar assim pro vascaíno, no lugar de quem o Galarça deveria jogar? No lugar do Rodrigo, no lugar do Jair ou no lugar do Andrei? Tô pra te falar, cara, que não vai ter vascaíno votando no Rodrigo não, né? Porque desses 3, difícil, né, a gente imaginar isso quando o Jair chegou, quando o Andrei voltou, que o Rodrigo seria uma peça mais importante do que os outros 2. E é dessa forma que eu vejo, eu quero saber até a sua opinião. De forma nenhuma, para encaixar o Galarça, eu colocaria no lugar do Rodrigo. Então a gente tem que ver aí, a escalação não foi divulgada. Na minha opinião, foi até por causa disso, por esse desconforto que foi lá no primeiro jogo, né? Que ele tirou o Rodrigo, botou o Galarça, a coisa não andou, não funcionou. Então eu acho que ele quer poupar alguma coisa, a pressão no Galarça, ou ter barrado o Jair, ou ter barrado o Andrei, a gente não sabe, família vascaína. Mas o ponto é, eu acho que ninguém vai discordar disso. Ele não pode tirar o Rodrigo desse time, mais o que parece pela imagem que eu mostrei aí pra vocês, né? Que o Galarça jogou entre os titulares. Agora, se jogou com 3 zagueiros, se jogou aí num 4-4-2, num 4-4-3, isso não foi divulgado. Mas o Galarça foi titular, família vascaína. No lugar de quem será? Vamos seguir aqui o nosso vídeo. Essa semana, o Pumita deu uma entrevista ao GE e chamou a responsabilidade, irmão. Chamou. Cara, vamos entrar no Campeonato Brasileiro e é o seguinte, confio no meu elenco, a gente pode ganhar de qualquer um. E o Edmundo repercutiu essa fala aí, essa entrevista do Pumita. Vamos ver aqui o que o Edmundo fala disso? Quero saber o que você acha também. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, podemos vencer qualquer um. Eu acho que o Pumita tem razão. Eu acho que tem um time individualmente bom. Mas o coletivo precisa ser bom e alguém precisa ser diferente nos momentos difíceis. Sabe? Não dá para o Vasco jogar em São Januário contra o ABC e contra o Atlético. O Atlético é amistoso, não vale nada, ok? Mas é só um exemplo. E ninguém tentar nada diferente para ganhar um jogo. Afinal de contas, o jogador de futebol vive de vitórias. Né? Acho que o único time no mundo que fica feliz com as derrotas é o Ibis. O resto dos outros times no mundo vivem de vitórias, se alimentam de vitórias. Sabe? É isso que faz vender camisa, é isso que faz crescer o sócio-torcedor, o interesse das empresas em patrocinarem, todas essas coisas que a gente já escutou mais de 1 milhão de vezes, elas são movidas a vitórias. E eu falo muito isso que é real. Se não tiver alguma coisa diferente, seja para o lado positivo ou para o negativo, os jogos seriam entediosos, seriam todos 0-0, porque todo mundo ia fazer a mesma coisa, né? E ia evitar o gol adversário. Se eu sou perfeito, eu evito o seu gol. Se você é perfeito, você evita o meu gol. O futebol ia ser 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Não ia ter 7 bilhões de espectadores, como tem uma final de Copa do Mundo. Por isso que você encontra na figura de A, B, C ou D, o jogador diferente, que ganha mais. Porque em algum momento do jogo, ele tira um coelho da cartola e decide. Então, eu acho que o Vasco precisa encontrar esse jogador. Seja no mercado, seja internamente. Né? Essa é a minha modesta opinião. Se isso acontecer, cara, eu brinco muito com isso, assim, faço muita analogia com os meus amigos, tá? Mas vou fazer uma analogia com você aqui e tomara que a internet reproduza isso. Mas olha o time do Vasco, olha todo o time do Vasco, goleiro, zaga, meio campo, aí você contrata 2 jogadores, Neymar e Lucas Lima. Nossa. Para onde vai o patamar do Vasco? Lucas Lima? Não, Lucas Lima Lucas não. Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. Ah, tá. E Lucas Moura. Para onde vai o patamar do Vasco? Vai lá pra cima. Fica no G4 ali já. Só de pensamento, pelo menos. Então o time não é ruim, certo? Certo. O time não é ruim. Só que eu falei de 2 caras prontos. Mas um dia eles foram jovens. Um dia eles tiveram 16, 17, 18 anos, precisaram maturar para virar o jogador que são hoje. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Por que o Vasco não consegue fazer isso internamente? Só um exemplo, assim, só pra gente fazer uma reflexão pro torcedor do Vasco, que não é o Vasco de alguns anos, terra arrasada, enfim. É um Vasco diferente, um Vasco bom. Mas ele, para ganhar de todo mundo, para poder ganhar, vencer qualquer um, como disse o Pumita, ele precisa ter um algo mais. E esse algo mais vem de jogadores cujo nome eu acabei de citar. É isso, né? E só para complementar, a gente viu o Edmundo falar bastante desse jogador diferente, né?
também colocando a responsabilidade aí no Maurício Barbieri de tentar trabalhar algum jogador com potencial, como posso citar aqui o Marlon Gomes, né, para chamar a responsabilidade, porque ele tem qualidade, mas ele puxou também para outro lado, e eu vou trazer esse trecho agora. O investimento que foi feito no Orediano pode estar fazendo falta para trazer esse cara mais pronto, né? O Orediano é uma promessa. Vamos ver se você concorda com ele. Se liga só. Pagaram 4 milhões de dólares pelo Orediano e tem umas metas que, se forem cumpridas, mais 2 milhões. O Vasco tem que pagar mais 2 milhões, são 6 milhões de dólares. Isso, num câmbio baixo, dá 30 milhões de reais. Nada contra o menino, acho que o menino é muito bom jogador, mas com esse dinheiro você compraria alguém já mais pronto, não uma promessa. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Porque o Vasco tem pressa. O Vasco tem pressa. Tá aí, né, família? Eu venho falando isso, né? Que o Edmundo falou, que o Pumita falou. Sei que o Vasco tem que fazer muitos ajustes, sei que esse time não é maravilhoso, mas também acho da mesma forma. O Vasco entra para competir e pode ganhar de qualquer um, claro, sabendo que cada jogo no Brasileiro é muito complicado, é muito difícil. Cada 3 pontos que o Vasco conquistar nessa competição, irmão, tem que ser muito comemorado, né? A gente acompanha aí nos últimos anos a Série A e é sempre difícil, cara, somar pontos, né, família vascaína? Então, eu entendo que o Vasco pode competir sim. Eu concordo com o Pumita e também concordo aí com o Edmundo. E o Edmundo puxou para esse lado da questão de um jogador mais pronto e citou aí a questão do Orediano. E o futebol, cara, é complicado porque a gente vê o resultado final, né? Se o Orediano começar a performar, ganhar a vaga de titular, começar a render, driblar, como ele mostra que tem boa qualidade nesse fundamento, bater pro gol, fazer gols, dar assistência ao Pedro Raul, a gente vai falar assim, opa, valeu o investimento. Agora, se a coisa não acontecer, muita gente vai falar, porra, jogaram dinheiro fora, poderia segurar esse valor e tentar trazer um jogador ali de 27 anos, que tá acostumado com o futebol brasileiro, mais pronto, mais preparado, que chegaria e somaria no elenco. O futebol tem disso, não dá pra gente falar. O Orediano, a gente sempre tá pontuando aqui a questão física, né? O próprio pai dele deu uma entrevista, a carga de treino aqui no futebol brasileiro é muito superior ao que ele estava acostumado, mas parece que mais um jogo treino que o Orediano não é titular, e isso me preocupa bastante, porque realmente o Vasco fez um investimento muito alto, espero aí que no decorrer agora até o dia 15, quem sabe ele possa estar mais pronto, ter oportunidade contra o Atlético Mineiro e ganhar uma sequência de titular, ajudando, é claro, que é o que a gente quer, família vascaína. Se você gostou do vídeo, pô, dá aquela moral, se inscreve aí, me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos, deixa o like, tamo junto, eu fui, é muito bom ser Vasco.